Olá, alunos! Beleza? Bom, nós vamos começar a nossa videoaula aqui falando exatamente sobre a pré-história, beleza? Acontece que esse termo pré-história, depois nós vamos discutir ele, o termo correto de se utilizar. Mas o tema da nossa aula é como garantir a sobrevivência e a experiência das primeiras comunidades humanas, ou seja, como que foi a sobrevivência dessas primeiras comunidades humanas aqui na Terra. E é sobre isso que nós vamos tratar agora na nossa videoaula. A gente começa falando primeiramente sobre a periodização. E o que é a periodização? É essa divisão que os historiadores realizaram para facilitar a compreensão dos fatos que ocorreram no passado, né? E assim possamos entender todas as transformações que o homem veio sofrendo ao longo de toda a história. É claro que essa periodização que nós temos acesso e que nós utilizamos para o estudo em história foi uma periodização realizada pelos europeus, do ponto de vista dos europeus. Pode perceber que é uma periodização que não valoriza tanto e não deixa aí presente nas divisões dos períodos fragmentos, elementos da história do Brasil, da história da América, da história da maioria dos povos orientais, mas sim privilegia os fatos que marcaram a história da Europa, né? Como se a Europa fosse referência para o mundo todo, o que essa ideia já foi descartada, tá bom? Mas aí a periodização ela divide a história em pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea. E nós começamos lá no começo, é claro, na pré-história. Bom, mas esse termo pré-história, será que ele está correto em ser utilizado? Na verdade, segundo do ponto de vista dos europeus, a pré-história ela começou quando? Começou lá, por cerca de 2 milhões de anos, quando surgiu as primeiras espécies do gênero Homo, e foi até o surgimento da escrita. Você deve estar se perguntando aí, então, professor, história mesmo só passou a existir quando a escrita foi inventada, quando o homem começou a registrar todos os seus acontecimentos? Olha, do ponto de vista europeu, sim. Mas hoje, a maioria dos historiadores defendem que esse período, na verdade, o mais correto a ser chamado é de pré-literária. Como assim pré-literária? Significa que por mais que não, né, os grupos humanos não registrassem por escrito os acontecimentos do seu dia a dia, mas eles já produziam artefatos, já registravam por meio de pintura cenas do seu cotidiano, então sim, eles produziam história. Afinal de contas, quando a gente estuda lá na introdução da história, a gente fala que fonte histórica é tudo aquilo que o homem tocou, tudo aquilo que o homem produziu pode revelar os acontecimentos do seu passado, não é mesmo? Então, nós podemos dizer que houve história, assim, durante esse período, que, do ponto de vista europeu, é chamado de pré-história. Então, o que seria esse período chamado, que nós, historiadores, hoje, consideramos como pré-literário? É o período no qual os hominídeos, que é essa espécie do gênero Homo, gênero humano, passam por uma mudança biológica. E essa mudança biológica vai transformar a postura, né? Deixamos de andar em 4 patas ou 4 membros e vamos agora ter uma postura ereta, né? Tendo os braços soltos, as mãos com habilidade para produzir instrumentos, objetos. Nós temos também, a partir disso, o desenvolvimento da linguagem. E o desenvolvimento da linguagem só vai ser possível por causa do tamanho do cérebro que vai sofrendo mudanças no decorrer da evolução dessa espécie humana. É claro também que se o cérebro está passando por mudanças, se a capacidade de pensar, raciocinar, vem sofrendo mudanças, isso significa que temos ali também um período que estes grupos vão produzir ferramentas de caça, vão pintar cenas do seu cotidiano. Então, portanto, nós temos que dizer que é um período que teve história, que teve produção cultural. E, é claro, não podemos chamar de pré-história. Não podemos ignorar a história que foi produzida nesta época. Por mais que não estivesse escrita, mas já tinha produção, já tinha conhecimento aí, já sendo construído por essas espécies. E assim, galera, a gente define esse período como período de transformação biológica e cultural anterior ao desenvolvimento
da escrita. Show? Vamos seguir então, porque o nosso foco agora é para falar sobre a origem da espécie humana na Terra. Como será que a espécie humana, os seres vivos, eles surgiram, né? Ah, você deve estar aí se perguntando, professor, eu acredito que Deus criou tudo isso. Criou as plantas, criou os animais, criou a Terra. Ok, isso é uma explicação que está fundamentada em Gênesis, lá na Bíblia, e que nós cristãos acreditamos. Ah, os judeus também acreditam nessa explicação, tá bom? Lá no Antigo Testamento. Mas será que as tribos indígenas explicam o surgimento do mundo, dos seres humanos, melhor, dos seres vivos, da mesma maneira, por exemplo, que os cristãos? Será que as tribos africanas, que ainda vivem lá na África, têm esse mesmo olhar? Será que a cultura oriental, lá na Índia, por exemplo, explica o surgimento do mundo desta mesma forma? É claro que a gente tem que parar para observar o seguinte, que esses tipos de explicações, que envolvem deuses ou Deus, né, com figuras sagradas, né, nós chamamos isso de mitos de fundação ou cosmogonia. A cosmogonia nada mais é do que explicações religiosas e culturais, onde cada grupo explica o surgimento da vida humana e da Terra de uma determinada maneira, conforme a sua cultura, conforme a sua crença. Por isso que aquilo que é verdade para a minha cultura, para o meu povo, pode ser que não é verdade, não é a mesma explicação para um outro grupo que tem um outro comportamento cultural diferente do meu. Tá? Eu deixei aí só um exemplo de um mito, uma cosmogonia, para que vocês possam ter como exemplo, para que vocês possam ler e compreender o que eu estou falando. Essa cosmogonia é do ponto de vista de uma tribo africana, tá bom? Mas nós temos aí, para os cristãos, o criacionismo, que são os textos bíblicos que fundamentam a interpretação de que o ser humano e a terra e tudo que nela existe foi criação de Deus, como está lá em Gênesis. Eu coloquei um fragmento aí da Bíblia para que vocês possam compreender o que eu estou falando. Tá? Então, o criacionismo defende que o mundo foi criado por Deus, tá? E que a espécie humana, que os seres vivos que habitam nela, também foram criados por Deus. Mas lembrando, existem outras explicações, outros mitos também de fundação, outras cosmogonias sobre a origem de tudo que existe hoje na nossa Terra. Tudo bem? Seguindo, nós temos a explicação agora do ponto de vista da ciência. E a ciência, hein? O que ela nos fala sobre isso? A ciência, ela trabalha com teorias. E essas teorias são teorias científicas. Por que são científicas? Porque são ideias, são hipóteses, na qual são sustentadas por evidências. Tá, mas qual evidência que a ciência utiliza para explicar tudo isso que ela vem nos proporcionar, nos falar sobre a origem dos seres vivos? A ciência, ela utiliza os fósseis que ela encontrou por meio das suas pesquisas, né? E que são estes fósseis que revelam um pouco do nosso passado. De onde viemos? Como que era o mundo há 2.000 anos atrás? Há 3 milhões de anos atrás? Certo? E é claro que há um grupo de profissionais que ajudam a ciência a explicar o surgimento do homem, o surgimento das plantas, dos seres vivos que habitam a Terra. Este grupo de profissionais são os arqueólogos. Os arqueólogos, eles trabalham utilizando os vestígios deixados pelos grupos que habitaram a Terra. Seja uma ferramenta feita de lascas de pedra, seja um resto de fogueira, ou até mesmo pedaços de ossos que pertenceram a uma determinada espécie humana que viveu há 2 milhões de anos atrás, aproximadamente. Tá? E é claro que os arqueólogos, para conseguir chegar a uma conclusão, no momento que eles pegam aquele pedaço de osso, para eles entenderem de qual espécie aquele osso pertence, ou melhor, quanto tempo de existência ele tem, eles utilizam alguns métodos. E aí eu coloquei aqui o primeiro método, que é o método estratigráfico, onde primeiro eles vão medir a idade, o período das camadas do solo. O que tiver mais para baixo, o que foi encontrado mais para baixo, significa que tem um tempo muito maior, ou seja, bem mais velho. O que foi encontrado mais na superfície é mais novo, é mais recente. Tá? E é claro, a partir dali, eles pegam esse osso,
Eles pegam esse fóssil que foi encontrado e vão estudar a quantidade de carbono 14 que existe ali dentro. De acordo com a quantidade desse carbono 14, é possível prever a idade daquela espécie, né? Quanto tempo, por exemplo, aquela espécie humana viveu? Pela quantidade de carbono 14 encontrado ali naquele osso. Quanto mais carbono 14, significa que esse osso ele é mais novo. Quanto menos quantidade de carbono 14, significa que tem bastante tempo a existência daquela espécie, daquele fóssil ali. Tudo bem? Bom, e dentro dessa explicação científica, não podemos deixar de lado o nosso cientista Charles Darwin, aonde ele vai trazer uma explicação que, segundo a sua observação, que ele fez lá na ilha de Galápagos, quando ele passou a observar algumas aves e perceber que elas têm bicos diferentes e cada uma se alimenta de um determinado tipo de alimento, ele começou a chegar à seguinte conclusão. São aves. Então, portanto, é bem provável que todas essas aves, independente do tamanho do bico, da cor da pena e do seu tamanho mesmo, todas elas vieram de uma mesma espécie, certo? Porém, com as transformações que a natureza foi sofrendo, cada ave teve que se adaptar a uma determinada realidade, buscar um determinado alimento, ou melhor, ter que se adaptar àquele alimento que a natureza lhe deixou. Então, estes bicos foram sofrendo mudanças para se adaptar a essas mudanças, essas alterações que ocorreram na natureza. Então, o evolucionismo é a teoria que explica, né, que propõe que os seres vivos evoluíram a partir de um único ancestral comum, certo? O que foi acontecendo é que a natureza foi passando por mudanças e essas espécies teve que se adaptar a essas mudanças. Quem não se adaptou acabou sendo extinto do meio. Beleza? E aí eu trouxe um exemplo. Perceba que nesse quadro você tem os macacos e lá no cantinho nós temos a espécie humana. Professor, nós viemos do macaco? Não, nós não viemos do macaco. Acontece que a ciência ela busca explicar que os macacos e nós somos descendentes de um mesmo ancestral. Perceba que lá embaixo as linhas se encontram no mesmo ponto, mas não tem ninguém. Por quê? Porque a ciência ainda não encontrou que ancestral é esse. O que se sabe é que os macacos seguiram um caminho e a espécie do gênero Homo, do gênero humano, seguiu um outro caminho, né? Acabou que essa espécie do gênero Homo foi sofrendo várias mudanças para se adaptar ao meio, assim também como os macacos. Tudo bem? Então, nós não viemos do macaco. Os macacos e nós, seres humanos, temos o mesmo ancestral. Que ancestral é esse? A ciência ainda não descobriu, não consegue trazer uma explicação clara para tudo isso. Ok? E eu trouxe essa imagem, que vocês já devem ter visto isso em alguns livros, da evolução humana. Tem algo errado aí, tá, galera? Perceba que dá a ideia que nós viemos do macaco olhando essa imagem. Tudo bem? E parece que uma espécie morreu para que a outra pudesse existir. Errado. Tá? Essas espécies elas foram se espalhando por vários cantos do planeta, cada uma sobrevivendo em um determinado período, se adaptando de uma determinada maneira. E veja que até a tonalidade da pele parece que vai clareando, trazendo essa visão de que o mais evoluído é quem é claro. Quem não é claro, quem não tem uma pele clara, não é evoluído. Por isso que essa imagem a gente já não utiliza ela mais, ela já não é mais aceita dentro da explicação da evolução humana. Porque não foi uma evolução linear. E sim, foi uma evolução que aconteceu em momentos totalmente distintos. Tudo bem? O que se sabe é que há 2,5 milhões de anos a Terra passou por uma grande mudança, né? E aí surgiram as savanas, os desertos, e as espécies que viviam nas copas das árvores tiveram que descer e se adaptar a esta nova realidade. Ao descer, o seu corpo teve que sofrer mudança. É aí que a gente está falando. Surge o Australopithecus, o macaco do sul. Esses Australopithecus eles foram encontrados no sul da África, por isso esse nome. E através das pesquisas feitas com os fósseis desse Australopithecus, percebeu que ele utilizava pedras, arremessando pedras, e se alimentava da carcaça de animais que ele conseguia matar ou que outros animais mais ferozes deixavam ali depois da sua caçada, certo?
mas eles já começavam a ter algumas características que possivelmente seriam semelhantes às características dos seres humanos. Tá? O seu cérebro, é claro, não era evoluído, era um cérebro pequeno, então por isso que limitava ele a fazer determinadas atividades. Bom, a partir disso, surge a primeira espécie do gênero Homo, o que supostamente é o que vai originar outras espécies até chegar a nós, Homo sapiens. O Homo habilis. O Homo habilis o termo Homo habilis vem porque ele tinha capacidade, habilidade com as mãos, de produzir ferramentas com lascas de pedra. Claro que não eram ferramentas, nossa, sofisticadas como temos hoje, mas sim, eram ferramentas que lhe proporcionavam caçar. Ele tinha 1,5 metro de altura, eles se alimentavam de restos de carnes, ou até mesmo da própria caçada, já viviam em pequenos grupos, viviam próximo aos rios e árvores, a árvore como meio de sombra e ao mesmo tempo de proteção, subindo nas árvores, eles conseguiam se proteger de animais ferozes. Tá? Já transmitiam algum pequeno conhecimento para o seu grupo, de como, por exemplo, lapidar uma determinada pedra, e é claro, eles também vão desenvolver um tipo de linguagem que vai ser muito simples. Outra coisa, eles andam mais curvados, eles não têm uma postura ereta. Tá? A outra espécie é o Homo erectus. O Homo erectus ele já era caçador, né? Ele caça também, mas ele anda de forma ereta. Ele é bípede, ele caminha sobre 2 pernas, o que lhe proporciona ser mais rápido na caçada, correr de animais ferozes, né? Ao mesmo tempo, ele vai conseguir dominar o fogo. Observando a natureza, primeiramente, é claro, os raios que caem sobre a terra, que acabam incendiando um determinado espaço, mas ao momento que ele começa a produzir as suas ferramentas com lascas de pedra, o atrito de uma pedra na outra vai lhe proporcionar a ideia de como produzir aquele fogo que a natureza está lhe apresentando. Então, o Homo erectus ele vai ter uma diferença do Homo habilis, ele já consegue dominar o fogo. E se ele consegue dominar o fogo, ele pode se proteger de animais ferozes, ele pode iluminar o espaço, né, que estiver escuro, ele consegue cozinhar já os seus alimentos, o que lhe proporciona uma dieta bem melhor do que o Homo habilis possui. E é claro, se ele já domina o fogo, ele tem um pouco mais de força, né? A capacidade dele sobreviver na natureza é muito maior. Ele também vai começar a melhorar os instrumentos de pedra, certo? Vai, é claro, buscar imitar os animais. Como assim imitar os animais? Perceber como que os animais conseguem capturar as suas presas, como que ele consegue mastigar de forma fácil aquela determinada carne. E ele vai criar instrumentos semelhantes para conseguir esse mesmo sucesso. É claro, andam em grupos, também vão armar emboscadas para os animais de grande porte, né? Para conseguir capturar esses animais de grande porte. E é claro, eles também vão buscar habitar próximo aos rios, percebendo que a água é necessária para a sua sobrevivência. Depois do Homo erectus, nós temos o Homo sapiens. O Homo sapiens é o homem sábio, é aquele no qual a sua capacidade de pensar está evoluindo. Por quê? Porque o seu cérebro está aumentando. Quanto maior o cérebro, a capacidade de pensar é bem melhor. E isso vai proporcionar ele a ter a capacidade de produzir ferramentas mais sofisticadas. Nós vamos ter um Homo de Neandertal. Esse Homo de Neandertal, na verdade, ele vai ser semelhante ao Homo sapiens, mas acontece que ele vai ter algumas limitações, tá? Mas eles vão conviver juntos. Acontece que o Homo sapiens se desenvolve muito mais, então, portanto, ele vai conseguir sobreviver e chegar ao que somos hoje. Já vão conseguir produzir o fogo de uma forma muito mais fácil, utilizando atritos de pedra ou, né, ali pedaços de graveto sobre uma determinada superfície de madeira. Eles também vão começar a conviver em maior quantidade, em grupos, e nesses grupos vai haver uma divisão do trabalho, homens, mulheres, o que a mulher faz, o que o homem faz. Eu vou explicar isso numa outra aula. E, é claro, vão continuar habitando em regiões próximas aos rios. Tá? O Homo sapiens, gente, é um homem sábio. É o que somos hoje. Essa capacidade que nós temos de pensar e de transformar tudo que está em nossa volta. Professor, uma espécie morreu para outra existir? Não. O que a gente tem é essa imagem aí. Algumas espécies conviveram na mesma época, outras não.
Algumas conseguiram sobreviver por um longo período, outras, de acordo com que a natureza foi sofrendo as suas mudanças, elas não conseguiram se adaptar a essas transformações da natureza. Tá? Então, por isso que a gente não trabalha aquela visão de um atrás do outro, mas cada um convivendo em determinadas épocas distintas, tá? Ou até mesmo em épocas semelhantes. E aí, para fechar a nossa aula, eu coloquei essa imagem que mostra o chimpanzé e o homem aí tentando jogar, né, um xadrez. O que a imagem ela quer nos mostrar? Que os macacos, diferente de nós, eles acabaram concentrando toda a sua força nos braços, nas pernas, nas mãos. Nós, seres humanos, nós tivemos que criar instrumentos de proteção, armas para conseguir nos proteger de qualquer invasor, de qualquer perigo. Porque nós não temos essa força de forma natural, mas nós temos algo diferente dos macacos, a capacidade de pensar. O tamanho do nosso cérebro é o que nos proporciona ter sentimento, é o que nos proporciona construir uma determinada fala, o que nos proporciona produzir determinados instrumentos para garantir a nossa sobrevivência. Algo que os animais que agem por instintos não conseguem, e, é claro, os macacos. Olha aí, ó. Um chimpanzé não pode ganhar uma discussão ou um debate parecido com o Homo sapiens, mas ele tem força capaz de quebrá-lo, o homem, no meio. Entenderam? Então, esta foi a nossa aula para a gente conseguir compreender esse primeiro momento da evolução humana e, é claro, a partir de então, vamos conhecer como que foi a sobrevivência desses primeiros grupos aqui na Terra. Como as primeiras comunidades primitivas buscaram sobreviver na natureza nesses primeiros momentos aí, nesse período que nós chamamos de pré-literário, mas que do ponto de vista do europeu é pré-história. Valeu? Show!